E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Nailson Carvalho, tá? Eu sou biólogo, médico veterinário, especializado em animais selvagens e exóticos. Sou falcoeiro, tá? Registrado na Associação Nordeste Falcoaria, ANF, e na Associação de Falcoaria do Rio Grande do Norte e Preservação de Aves de Rapina, a AFARNE. A gente está fazendo esse vlog, né, esse canal aí no YouTube para vocês, para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas, né, que muitas pessoas às vezes me perguntam e a gente sabe que são dúvidas de muitos criadores, né, essas dúvidas voltadas principalmente para quem cria animais selvagens e animais exóticos como pet, tá? Lembrando que a gente defende aqui plenamente, né, que os animais selvagens que forem criados como pet sejam legalizados, tá? Isso aí vai ser um assunto bem bacana que a gente vai falar no próximo vídeo, beleza? Hoje, como vocês podem ver, estou com algumas comidinhas aqui, né? E a gente vai falar sobre nutrição de aves, tá? A gente vai focar um pouquinho nas pessoas que tiram mais dúvidas com a gente, que querem mais tirar dúvidas com a gente, que são criadores de calopsitas e papagaios, tá? Os criadores de psitacídeos. Então, assim, psitacídeos, né, só explicando, são aqueles animais do que tem um biquinho torto, tá? O passarinho, ele tem um biquinho assim, certo? E o psitacídeo, ele tem um biquinho assim, tá? Então, pronto, nós temos aqui um psitacídeo, tá? Psitacídeo. E os passeriformes, né, são os passarinhos, né, aqueles que têm um biquinho mais pontiagudo, tá? Então, vamos começar aqui nesse primeiro vídeo falando para vocês sobre os tipos de alimento que vocês têm disponível para oferecer às suas aves, tá? Primeiramente, eu queria fazer uma diferenciação bem simples, tá? Alimento extrusado ou pelletizado, tá? E mistura de sementes, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver aqui uma ração extrusada, certo? De uma marca qualquer, mas todas as rações extrusadas elas obedecem um certo padrão, certo? Essa aqui especificamente é para calopsitas, tá? Calopsitas e agapornis, tá? Que são aves que têm o bico, né, e a força, né, de quebra, a força desse bico é bem parecidos, né? E são aves que têm um porte também bem parecidos. Então, assim, calopsitas e agapornis é uma ração nesse tamanho. Via das dúvidas, a ração extrusada é essa ração que ela é essas bolinhas. Trocando em miúdos, é tipo como se fosse uma ração de cachorro, certo? Só que específica para aves, específica para psitacídeos, ok? A outra ração, a outra opção que nós temos no mercado são as rações mistura de sementes, tá? Que são essas aqui, que vem várias sementinhas diferentes, vem o abençoado do girassol, tá? O girassol que é uma semente que particularmente eu não gosto muito, vou falar daqui a pouco, tá? Mas é uma raçãozinha que vem uma misturazinha de sementes e vem umas bolinhas, tá? Parecida com com essa que eu falei há pouco tempo, que é aquela parecida com a ração do cachorro e tal, só que para aves, né? Só que as aves não vão pegar de jeito nenhum isso aqui, tá? Eu vou explicar por quê. Se a gente for falar praticamente, na prática, como é que a gente pode definir essas rações com relação ao sabor para as aves? Nós temos aqui frutas, vamos imaginar uma criança de 5 anos de idade, né? E nós temos aqui nas rações extrusadas frutas, verduras, legumes, né? Todos os nutrientes, né, que a criança vai precisar e que vai deixar ela com uma alimentação extremamente saudável, beleza? Extrusada. Vamos falar agora da ração mistura de sementes. Aqui nós temos a pizza, o chocolate, aqui nós temos a carninha assada, o pãozinho com manteiga, né, o danoninho, né? Então, ou seja, aquelas coisas mais gostosas, tá? Que tem um sabor, uma palatabilidade bem maior, mas que não necessariamente são nutritivas.
esse é a grande diferença dessas duas rações. Então, se eu chegar para uma criança de 5 anos e disser, e aí filho, você quer pizza ou você quer verduras e legumes? Ele vai escolher a pizza. Muito mais saboroso, muito mais gostoso, muito mais palatável, devido à quantidade de gorduras, vamos dizer assim. Mais ou menos por aí, tá? Não estou dizendo que é exato, mas é mais ou menos por aí é o pensamento do pássaro, é a palatabilidade da ave, tá? Então, se você oferecer frutas e legumes e verduras, desde sempre ele vai se adaptar à ração que é extremamente indicada para ele. Se você oferecer a gordura, se você oferecer a pizza, o chocolate, ele vai se acostumar com isso aqui e nunca mais ele vai querer comer uma ração extrusada. Muita gente me pergunta, e aí, Nailson, é impossível a ave sair de uma ração mistura de sementes para uma ração extrusada? Não é impossível, tá? Agora, requer muita paciência, tá? E delicadeza do proprietário para entender que aquele animal está se alimentando, está se nutrindo de uma forma adequada. Por quê? Às vezes, em alguns momentos, os proprietários eles vão... o Dr. Nailson falou que a ração mistura de sementes não é boa, então tira a ração mistura de sementes e ele vai passar a comer somente a ração extrusada. Não é bem assim, tá? Você pode até causar uma desnutrição na sua ave, mesmo ele comendo uma ração de boa qualidade. Por quê? Ele vai comer muito pouco dessa ração, ele vai se nutrir muito pouco e às vezes ele vai rejeitar essa ração e fazer com que você veja que ele está comendo para agradar. Ele vai quebrar alguns grãozinhos, cospe, quebra, cospe e vai emagrecendo e vai entrando numa caquexia. E isso aí é onde mora o perigo, tá? Então, nem sempre a gente vai conseguir adaptar as aves, né, à ração que nós queremos que ela coma, a ração melhor para ele. Então, a gente tem que ir devagar, certo? Geralmente eu recomendo 70%, no início da adaptação, 70% da ração mistura de sementes, 30% da ração extrusada. Primeira semana. Segunda semana, 50% da ração mistura de sementes, 50% da ração extrusada, meio a meio. Terceira semana, 30% da ração mistura de sementes, que é a ração antiga dele, 70% da ração extrusada. E aí você mantém isso até quando você vê que ele está se alimentando da ração extrusada de uma forma bacana, ok? Bem, quando eu oriento dessa forma, as pessoas geralmente colocam no coxo, tá, da ave ou no comedouro, colocam uma quantidade exorbitante de comida. Não é uma calopsita que vai comer ali, é um dinossauro. Então, é uma quantidade gigante de comida. Ele vai escolher a quantidade interessante para ele de mistura de sementes e vai comer aquilo ali e você pode botar 99,9% dessa aqui e 1% dessa aqui. Mas se tiver a quantidade que ele consiga encher o papo, ele não vai nem chegar perto dessa aqui. Então, a delicadeza que eu falei é exatamente essa. O proprietário tem que saber quanto o animal come por dia. Por exemplo, se ele come 30 gramas de ração por dia, você vai fazer esses 30 gramas como se fosse os 100%. E aí você vai fazer essa proporção que eu acabei de falar dentro desses 30 gramas, ok? Então, gente, nós temos algumas rações, tá? Que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, disponível nos principais pet shops aí que trabalham com algumas rações para aves, tá? Que é a Nutripássaros, tá? Não estou ganhando nada para falar isso aqui, mas a Nutripássaros é uma ração que tem mistura de semente, tá? E tem ração extrusada também, tá? Nós temos a Nutricon, tá? Nutricon Pet, que tem a ração extrusada, ok? Tem a ração extrusada para calopsitas e periquitos, tá? Ele entra dentro de que é essa ração aqui que a gente está mostrando, tá? Nós temos também os grandes psitacídeos, né, que a gente não pode esquecer, que são os principais que tem dúvida, que são as calopsitas e os papagaios, tá? Nós temos a ração de papagaio aqui, tá?
Vejam bem, eu vou abrir essa ração aqui para vocês verem a quantidade de semente de girassol que nós temos numa porção. Eu peguei aleatoriamente, tá? Olha só a quantidade de ração de semente de girassol que a gente tem nessa ração, tá? O papagaio ama essa ração aqui, ele ama. Só que o problema é que não é a melhor ração para ele, tá? A melhor ração é a extrusada, tá? É difícil você conseguir quando você já tem algum tempo desse animal comendo esse tipo de ração. Mas pelo menos comprou essa ração, diminui em 80% essa ração, essa quantidade de semente de girassol. Vai ter um trabalhinho, vai ter que catar isso aí, tá? E você cata todas as sementes de girassol e deixa muito pouco para ele, para que ele não perca o costume, porque também gordura é bom também, é importante para esses animais, mas em pouca quantidade. Bem, gente, então, com relação às rações, tá? É basicamente isso. Ração de calopsita, tá? A mistura de sementes. Ração de papagaio, mistura de sementes, cuidado com o girassol. Ração extrusada, tá? Proporcional aqui ao tamanho de calopsitas e agapornis, mas aí você vai ter também as maiores, os pellets maiores, que são para papagaios, araras, enfim, os psitacídeos de maior porte, ok? Não esquecendo que nós temos também essas rações extrusadas, tá? Para os passarinhos, os passeriformes, tá? Que são os de biquinho que eu falei, aquele biquinho pontiagudo, né? Então, assim, vocês vão ter essa opção também para esses animais, tá? E se tratando de facilidade de adaptação à ração, os passeriformes eles são bem mais fáceis de se adaptarem à ração. Porém, deve-se ter o mesmo cuidado para saber se esses animais estão realmente se alimentando dessa ração extrusada, ok? Outra coisa, para os animais que comem somente a ração extrusada, todos os dias, papapá, é interessante que você faça um agrado para ele, tá? Nos finais de semana, aí muita gente me pergunta, doutor, e a minha ave vai saber o que é final de semana? Sabe o que é final de semana. Por quê? Porque muda toda a rotina da casa, muda todo o movimento da casa muda. Geralmente a pessoa não vai trabalhar no final de semana, tá? A pessoa fica mais em casa, fica pijamão, assiste programas que geralmente não eram para assistir, a televisão está mais alta, o som está ligado, tem um churrasquinho, tem uma cervejinha, tudo isso a sua ave vai notar. Então, é importante que você mostre para ele que é final de semana e é uma coisa divertida, é uma coisa legal. E a opção que nós temos é uma opção vamos dizer assim, um atrativo, né? Um atrativo a mais daquele final de semana. O ave vai pensar, pô, tem tanta gente aqui hoje fazendo bagunça, fazendo barulho, na semana é tão mais tranquilo, eu consigo cantar, escutar o meu canto, e aí tem essa criançada correndo aqui e tal, não sei o quê. Então para ele pode ser uma situação muito estressante. Você vai retirar o estresse quando você coloca esses produtozinhos aqui, que eu acho bem legal, tá? Eu tenho um aqui da Nutricon, mas tem outros, tem da Treebirds, tem outras marcas que você pode estar adquirindo. Então, nada mais é do que um bastãozinho cheio de sementes apetitosas, gordurosinhas e presas com uma espécie de um melzinho, tá? Além de servir como um palatabilizante, como um lanchinho para eles, vai servir para eles afiarem o bico, porque é um pouquinho ruim de quebrar, e eles vão estar quebrando, fazendo aquela movimentação, tá? Então, basicamente é isso, gente. Nós temos aqui a nutrição, né? Falamos um pouco sobre nutrição de aves, focando aí para os psitacídeos, né? Principalmente as calopsitas e agapornis e os papagaios, tá? Que são as maiores dúvidas que o pessoal manda para a gente, tá? Falamos aí de um petisco para a gente fazer. Não é só cachorro que tem petisco, tá? Aves também tem petiscos, né? E muito bons, por sinal, muito legais para você utilizar. E falamos aí a respeito das rações, das diferenças de rações, dos tipos de rações e qual a ração mais indicada para a sua ave. Não é a ração mais correta, nem a menos correta. É a ração indicada, ok? Então, esse é o nosso primeiro encontro, tá? Espero que vocês gostem.
Curtam aí o nosso canal, tá? Se inscrevam, né? Dá um like, visitem nossa página do Facebook. Espero que vocês gostem. Mandem aí os comentários, né? Mandem aí as dúvidas, mandem sugestões de vídeos, tá? Como eu disse, nós vamos fazer os vídeos, tentar fazer os vídeos semanalmente, tentar ser o mais breve possível, apesar de eu falar muito, mas qualquer dúvida vocês vão colocando aí e a gente vai mantendo esse contato, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo encontro.